Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que a liturgia de hoje fala pra gente que a oração é meio de diálogo e proximidade do discípulo com o mestre. Então, continuemos a pedir para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Então, que nós possamos celebrar a liturgia de hoje com fé e piedade. Então, a primeira leitura está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 2, depois o versículo 7 a 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 2, depois o versículo 7 a 14. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhe o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-me a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeu? Então, o centro da liturgia de hoje se dá com o texto do Evangelho. Então, a gente vai falar sobre o texto do Evangelho hoje, né? E na primeira leitura, São Paulo fala aqui aos Gálatas, né? O seguinte: reconheceram a graça que me foi dada. Então, Paulo foi até a Jerusalém, né, com Barnabé e Tito, né? E ele pregou o evangelho, né, entre os pagãos, né? Levou também o evangelho para e Pedro, né? Pedro evangelizou também os judeus. Então, aqui ele fala: reconheceram a graça que me foi dada, né? A Paulo foi dada a missão de pregar o evangelho, né? De evangelizar. E nós também temos essa missão, né? De evangelizar, de pregar o evangelho, de levar a boa nova da palavra de Cristo a todos, né? E também nós devemos sempre fazer o que Cristo nos pede, sempre colocar em prática o que ele nos ensina, como ele nos ensinou a rezar, que a gente vai ver isso agora no Evangelho, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Então,
com a temática da oração. O evangelho de hoje, né, trata da temática da oração. A oração é canal de diálogo, encontro, proximidade e intimidade do discípulo com o mestre. Um dos discípulos de Jesus pede-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Então é nesse contexto que o Senhor lhes ensina a oração do Pai Nosso. Contudo, antes disso, o texto nos diz que Jesus estava rezando num certo lugar. Então, em momentos importantes de sua vida e missão, o Senhor reza, por exemplo, nas cenas do batismo, da transfiguração e da escolha dos 12. Hoje, antes de ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, Jesus também ora ao Pai. Então, no pedido do discípulo encontram-se eco, às vezes, as vozes, né, de todos os seguidores do Senhor que permanecem unidos a Ele pela oração. Então, no trecho de hoje, esta oração contém 5 pedidos. Em Mateus, ela contém 7, em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 14. Destacando-se o pedido da vinda do reino, do dom do pão cotidiano e da graça do perdão. Então, como eu falei no início do vídeo, que nós possamos sempre continuar pedindo para Jesus que Ele nos ensine a rezar e que nós possamos sempre fazer a vontade dEle na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.